Olá, amigos do Proseando nas Gerais, mais uma quinta-feira e com certeza mais uma prosa muito boa que eu tenho certeza que você que está aí vai curtir demais. Aqui ao meu lado, quem não conhece, ainda não foi servido por ele, está o garçom Adão. Você conhece o Adão? Nunca? Nunca ouviu falar no Adão? Pois é, Adão Simões é garçom, mas também é poeta, é escritor, um literário. Muito obrigado, é um prazer recebê-lo aqui. Primeiramente, boa noite, meu amigo Denis. Estar com você, para mim é um prazer imenso, né? Te conheço não de hoje, profissional exímio, você contribui bastante com a cultura e a informação aqui, não só em Montes Claros, mas em toda Minas Gerais e para o Brasil, levando sempre essa informação maravilhosa. E agora com esse programa muito bom, né? Proseando, um programa que eu creio que precisava, e você trouxe essa resposta, né? Porque às vezes a gente vai no determinado lugar, fala ali 5, 6 minutos, e aqui não, aqui você tem a oportunidade de falar, de se abrir e falar do trabalho. E muito obrigado. Contar os bastidores dessa figura, que eu já o entrevistei em outra emissora, coisa de 2, 3 minutos, só sobre o trabalho, mas hoje eu já vou começar de cara, querendo saber onde você nasceu, sua família como é, tem mais irmãos? Bom, sou montesclarense, né? Arrimo de família, por parte de mãe. O meu pai, sim, tem outros filhos, né? E aí o que acontece? O contato que eu tenho com eles, muito pouco, né? Eu os conheço. E aí a minha infância, ela foi uma infância rica, eu até brinquei hoje, rica pobre, né? Rica pobre, rica como pobre. assim? Rica em brincadeiras, em aprendizado, muitas crianças ali, né? E a pobreza que eu digo, o desprovimento financeiro, né? Mas essa questão de sem provisão financeira não deixou que a gente tivesse felicidade, alegria, né? Que a gente realmente brincasse, né? Brincasse, se divertisse. Então eu tive uma infância muito rica, né? Aprontava muito? Você era daqueles, muito como dizíamos antes, da pá virada? A gente morávamos ali numa casa muito pequena. E a minha avó, ela é aquela pessoa hospitaleira, né? Aquela pessoa que pegava ali pessoas que vinham de longe, acolhia. Então a casa que tinha sempre ali várias e várias pessoas. E, por exemplo, lá tinham mais de 15 meninos, primos, né? Primos, juntando amigos. Todo mundo, dava meu uma amigo, formação de quadrilha. Era uma farra muito boa, sabe? E nós fomos criados ali nos Grandes Santa Laura, ali, né? Próximo à Independência. Então tinha um mato vasto ali, uma mata maravilhosa, no cerrado. Então nós crescemos ali, ao lado do murici, do gravatá, do ananás, né? E comendo aqueles frutos maravilhosos, né? E brincando ali no lago, aquela pampulha ali, tinha um espaço muito, muito bacana. E hoje eu estava até relembrando sobre isso, né? Ali tinha um famoso tocão. Quem é que não se lembra na época, né? O tocão era um espaço ali no rio, e aí tinha um tocão, uma árvore ali, que caiu e ficou uma parte dessa árvore, e aí a gente aprendia a nadar ali. Era um trampolim. Menino de 6 anos de idade nadava igual um peixe ali. Maravilhosa. Então, perigoso isso, hein? Criança na hora nem não pensa, né? Eu quero saber, eu quero me divertir. E engolia a famosa piaba, né? Aquela questão daquela lenda. Lendário, mas a gente acreditava nas lendas, né? Sim. Então, eu tive uma infância, graças a Deus, muito rica nesse sentido, né? Quem dessa turma que era assim mais chegado, amigos de infância que de repente estão junto com você até hoje, que você tem contato, que você continua com aquela amizade boa? Eu não vou ser... A gente tem que ter cuidado Deve ser muita gente, né? A gente tem que ter cuidado para a gente não ser injusto, né? Mas por questões de trabalho, né? Casamento, um acaba indo embora. Então, assim, ainda que estamos distantes, mas o sentimento é o mesmo, você sabe disso. Mas tem o Wagner. O Wagner é amigo de infância, hoje sou padrinho de casamento. Um abraço pro Wagner, pra Josi. Então, assim, tem o Wagner, tem o Juarez, meu primo. E são muitos, né? Quer dizer, mas são pessoas... O Wagner, por exemplo, a cumplicidade nossa é até hoje. Até hoje. Depois de casado, somos amigos e tá sempre em casa, eu na casa dele. Então, isso é maravilhoso, né?
Com essa parceria, com essa amizade toda, mas tendo a questão financeira não muito boa, você ainda criança chegou a trabalhar, chegou a fazer alguma coisa para ajudar em casa? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? E acho que dos 13 anos de idade eu iniciei ali, aquele trabalhinho ali, coisinha de meio expediente, né? Uhum. Trabalhei com um amigo, quero até mandar um abraço para ele, o Braz Serra, pessoa maravilhosa, encontro com ele sempre, e sempre simpático, uma pessoa muito maravilhosa. Trabalhei com ele, trabalhei no Bar do Orlando por muitos anos, Bar do Orlando famoso ali na Coronel Ribeiro, né? Entrei lá no Bar do Orlando, acho que eu tinha 14 anos e fiquei lá um bom tempo. Bem ali jovem. foi uma faculdade, sabe? Ali, grandes amigos que eu tenho hoje. Montes Claros, por exemplo, tem gente que fala assim, eu vou embora para tal cidade. Para mim ir embora de Montes Claros, eu acho que só se for mesmo providência de Deus. Deus fala, você vai ter que ir embora. Uhum. Mas o acolhimento que essa cidade me dá, eu não quero ir jamais embora daqui. Nesse meio tempo, como é que você intercalava ter que trabalhar, mas a escola? Era uma coisa que você gostava, que você curtia, aprontava? Conta um pouquinho aí. O deles, é engraçado. A gente tem que ser sincero, né? Uhum. Porque a grande verdade é a seguinte, eu tive várias fases na escola, né? Uhum. Aquela fase que você preocupa, eu tenho que me informar e eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas eu fui, querendo ou não, muito enturmado, né? Tinha turminha realmente do fundão, Uhum. mas quando eu resolvia realmente estudar, eu era um exímio estudante, sabe? História, por exemplo, sou apaixonado com história, e aí eu sou aquele tipo de estudante que eu não me contenho em só ouvir o professor, não. Ouvir o professor, chego em casa, vou abrir os livros, vou recorrer, né, a historiadores, vou recorrer ali, estudei sobre filosofia, quero saber mais. Então, eu quero chegar na sala de aula ou amanhã, estar bem à parte do que eu vi realmente, né? Então, assim, graças a Deus, eu creio assim, a escola é fantástica, mas o aluno, ele não pode se ater só ali. Uhum. Ele tem que sair, tem que pesquisar em casa, tem que ir, por exemplo, Centro Cultural que temos em Montes Claros. Hoje está aí a internet, né? Mais acesso, Google, mais fácil. então, assim, hoje, no celular, qualquer lugar, você estuda. Né? Uhum. Então, hoje está maravilhoso isso aí. Essa paixão pela escola, apesar de que deve ter aprontado, os professores que já foram dele devem estar lembrando de cada uma. Tem alguma aí? Antes dos professores me contarem, tem alguma aí que você lembra que você aprontou na época de escola? Na época de escola, rapaz. Além de ser um conversador daqueles no fundão da sala? Eu acho que bom, tem uma brincadeira que ficou até um apelido de delegado. Tinha lá o professor, gente do céu, eu me lembro, Antônio Carlos, me parece que era isso, um professor de ciências na época, isso tem muitos anos. Uhum. E aí, como a turma estava bagunçando demais, eu estava com a minha identidade, eu peguei a identidade e ia para cada aluno ali, senta aí, porque você está sendo intimado e tal. Aí virou aquilo uma brincadeira tão profunda, tão engraçada. Virou o delegado da sala. E aí, até hoje, tem colegas que me encontram, delegado, me chamam como delegado. Aí o professor falou, hoje, a partir de agora, é o delegado da sala, então vocês vão ter que obedecê-lo, né? Então, assim, são coisas que acontecem que acabam viralizando e uma brincadeira gostosa. Mas de repente acho que era aí que eu queria chegar, porque isso demonstra um pouco da criatividade que você teve, de ter essa ideia na hora. O que passava na cabeça lá do Adãozinho, nessa época ainda criança, o que eu quero ser, o que eu vou ser quando crescer? O que sempre me chamou a atenção é a parte, por exemplo, acabou que uma coisa ou outra, né? Veio casamento, que não é desculpa, logicamente, mas aí você acaba se preocupando mais com uma coisa e não priorizando outra, né? Mas a parte, por exemplo, da polícia civil, investigativa, eu sempre fui apaixonado com essa questão, né? Uhum. De descobrir. Tanto que, se você vê a borboleta daltônica, ele tem muito essa questão, né? De investigativa. Então, assim, eu pensei nisso. Mas aí veio o restaurante, comecei a trabalhar em bares, restaurantes, aí foi se passando o tempo e aí estou aqui. Mas de criança, um sonho seu era ser um Sherlock Holmes. Isso, maravilhoso, né? Historiador também, eu pensava em ser um historiador. Um historiador. Historiador, eu acho fantástico essa questão, né, de pesquisa, isso aí me fascina muito, né? A época de adolescência, que você me disse aí já que com 13, 14 anos, estava trabalhando.
Como é que era essa sua independência? Porque na hora de folga era por sua conta. Como é que você curtia esse período na Montes Claros da sua adolescência? Denis, a minha vida muitas vezes é uma incógnita no sentido de que, ora, não é questão, por exemplo, eu sou muito de momentos, né? Uhum. Por exemplo, eu gostava muito de axé, né? Às vezes tinha ali o Carnamontes, eu gostava, a exposição eu ia, né? E sempre muito rodeado de amigos. Então, assim, essa questão, por exemplo, de rio, excursões, que antigamente tinham muitas discussões. Então, a minha infância, a minha curtição de adolescente foi essa. Sair, de turmar com pessoas, amigos. Então, eu fui muito, talvez até eufórico nesse sentido, né? Paquerador? Bom, era um baixinho pegador, não? Não, pegador não. Pelo menos tentava, né? Uhum. Mas engraçado essa questão de sucesso nessa questão. Eu tô casado, graças a Deus, essa muito bem parte casado. a esposa não ouve, não. Vamos desligar o mute aqui, ó. Mas sempre fui, lógico, apreciador, né, da bela mulher, isso aí, eu acho que todo bom homem, ele aprecia a boa mulher. Uhum. E não diga de passagem, mas Montes Claros é uma cidade abençoada, né? Muitas questão de mulheres, belas mulheres, né? Mulheres maravilhosas. E aí, inclusive, a minha esposa é a melhor, logicamente, a mais bela. Gostou dessa? Ele compensou, não foi? Muito bem. É a Joseli, né? A Josi, minha amada. Que bacana, maravilha. A partir disso, eu queria saber porque você começou cedo. Quem conhece o Adão da profissão, digamos, oficial, né, trabalha como garçom, que você pegou esse tato, essa facilidade que você tem em se comunicar, em falar, a educação que é exigida pela profissão para atender ainda com 13, com 14, 15 anos. Era um dom seu? Alguém te ensinou? Alguém te inspirou? A grande verdade é o seguinte, é que, para mim, o maior professor é a vida, né? A vida, ela vem... Então, assim, dentro de erros, acertos, né? Puxões de orelhas, né? Lógico. Então, igual eu te falei, lá no Bar do Orlando, para mim, foi uma grande faculdade, né? Lá tinham pessoas, por exemplo, o Manuel Muniz, né? O senhor Milton Leão, o saudoso Eunilson Eustáquio, que era o gráfico aqui em Montes Claros, uma pessoa conhecidíssima, né? Que foi um grande pai para mim, um amigo, né? O Vinícius, e assim, eu tive ali um bom relacionamento, amigos, o Carlos, Baiano, todo mundo ali, sabe? O próprio Orlando. Então foram pessoas que foram, querendo ou não, me moldando, né? Eu era aquela criança sapeca, como você disse, cheguei lá cheio de brincadeiras e tal, e às vezes vinha aquele puxão de orelha, não é assim. Aí de repente eu via pessoas ali, o comportamento, uns arredios, outros não, né? Outros bem extrovertidos. Então você vai pegando ali de cada um, você vai aprendendo, né? E, por exemplo, ali, muito rodeado ali de policiais civis, pessoal do fórum, pessoal da Polícia Militar. Então, assim, eram pessoas que realmente tinham o que me ensinar. E eu fui aprendendo e é tanto que hoje está aí dentro dos livros, né? Dentro da literatura, essas questões, né? Na verdade, é uma coisa que às vezes traz histórias, porque nos bares, nos restaurantes, é tanta conversa. Alguma coisa que você lembra que tenha acontecido ainda nessa fase de aprendizado, que de repente foi uma lição muito boa, ou de repente um puxão que te deu uma chacoalhada? O que você lembra de interessante para contar para a gente? Você fala dentro desse período de trabalhar ainda no aprendizado, 15, 16, 17 anos? Eu acho assim, que tudo para mim, né, até um garfo que cai, para mim eu tô aprendendo com ele, né? Por que ele caiu? Se eu acho que... Teve um acontecimento assim específico, com alguém, com alguma pessoa, com algum grupo? Alguém que você de repente se identificou ou que te distratou? Ah, sim. Eu tive o desprazer em Janaúba, mas foi uma coisa rápida, graças a Deus. Uma pessoa, eu muito educado com a pessoa perguntou para mim se o meu problema era a minha cor. Eu tentando ser gentil com a pessoa, tentando ser agradável.
E aí, isso aí me trouxe uma chateaçãozinha, mas foi rápida, graças a Deus. Mas as lembranças que eu tenho são as melhores, né? Estão sempre boas. Boas, ótimas, né? A reciprocidade que há são ótimas, né? Por exemplo, hoje, por exemplo, eu chego na Caixa Econômica, eu tenho um amigo Jim, por exemplo, o Ricardo Brandão. Ali eu chego ali, muitas vezes, eu estou saindo, e aí, você estava onde? Estava ali resolveu? Por que você não me procura? Né? Quer dizer, até nisso, eu chego hoje na delegacia, tem ali, eu vou falar com alguém, de repente chega o delegado, inclusive mandar um abraço ao doutor Renato Nunes, né, que é um delegado aqui em Montes Claros. O doutor Renato Nunes até discursou lá no evento lá do livro, né? Ele teve um papel brilhante lá. Então, assim, hoje, graças a Deus, todo órgão que chega, no Copasa, CEMIG, eu sou bem tratado, por quê? Por causa do tratamento que eu dou, que é o primário ali no restaurante, né? Sim. Uma coisa que eu quero uma observação fazer, para garçons, garçonetes, qualquer pessoa ali que está envolvida direto ou indiretamente no restaurante, trate bem o cliente, sabe? Não por questões de barganha, não é que você, vou tratar bem aqui porque eu vou receber aquilo ali, não é isso. Porque a própria vida vai te ensinar isso, né? E, por exemplo, você sai daqui da televisão e vai para um restaurante. Você já teve problema em casa, você teve problema com seu filho, você teve problema com sua família, você quer esparecer, né? E eu vi uma coisa do Francisco Oco, uma vez, ele falando o seguinte, que me parece que ele foi assaltado, perdeu a mãe, alguma coisa nesse sentido, e ele saiu dali no momento e foi para o teatro, sorrir, né? Porque a vida continuava, a arte continuava. Então, independentemente do problema que tem o garçom, a garçonete em si, enfim, o problema que tenha, ele tem que esquecer. Ele tem que ter a gavetinha que ele vai chegar e colocar ali. Ele tem que sorrir para o cliente. É tanto que se eu tiver no momento que eu vou ver que eu não vou surtir efeito, eu ligo lá para o Aguinaldo, eu não vou poder trabalhar, ou a Deise, né? Eu não vou poder trabalhar por isso e isso, e não vou. Porque eu sei que se eu for, eu vou destratar. Vai ser um destrabalho. Então, se eu estou ali, eu tenho que levar alegria, proporcionar alegria, né? Porque o cliente está ali por momentos de alegria, por momentos de tristeza, ele perdeu um ente querido, ele aconteceu algum problema, ele vai lá, ele vai para festejar, vai para alguma questão. Então, minha obrigação é de tratá-lo bem. Entrar sempre no clima. E sabendo que eu posso maltratá-lo agora e daqui a pouco eu vou lá onde ele está, que ele é o proprietário, ele está trabalhando, é o gerente. Pode ser também maltratado lá. Né? Sacada bacana. Nesse meio tempo que você concluiu a parte escolar, partindo já continuando no trabalho, faculdade, como é que foi ainda não. idealizar, mas ainda não chegou lá? Não, ainda não. O que você pretende? Porque você ainda quer fazer. Sim, eu tenho esse, lógico, é uma... Até mesmo porque a literatura, hoje nós sabemos que, uma coisa que é interessante que eu vou te falar, é o seguinte, a literatura, ela independe, talvez as pessoas não vão me entender agora, mas com o tempo vão entender o que eu quero dizer, né? Eu não estou aqui fazendo propaganda, não estou aqui justificando a minha não faculdade, não é isso. Mas se você pegar os maiores feitores da literatura, eles talvez não tiveram o segundo grau, os maiores. Para mim não é um grande, não é exemplo para mim, lógico, e não, desculpa, pretendo sim, vou fazer com fé em Deus a minha faculdade. Mas, por exemplo, se você pegar o Shakespeare, a história diz que, o que reza a história, que Shakespeare não enfrentou uma faculdade. O Hans Christian Andersen, que é a maior inspiração que eu tenho dentro da literatura, ele tinha, que seria aqui a 8ª série, né? Machado de Assis, reza a história que ele não frequentou a faculdade. Então, quer dizer, essa questão de escrever, ela está em Esopo. Está dentro. Esopo, por exemplo, Esopo é considerado, foi quem deu mais de 200 contos para La Fontaine, né? La Fontaine. Esopo, ele era analfabeto. Sim. Né? Então, quer dizer, essa questão de criatividade, agora, respondendo você a pergunta, né, diretamente, eu ainda sou apaixonado por história. E hoje tem, por exemplo, pedagogia ou, não sei, eu vou ver o que mais adequar na questão da literatura, porque existe, Denis, um preconceito terrível que eu enfrento e eu creio que muitos enfrentaram. Quando a pessoa vai pegar o livro, ela quer saber que a biografia do autor. Se o autor, ele é o quê? Ele é literato, ele é professor de literatura, ele é pedagogo, ele é psicólogo, ele é o quê? E isso engrandece e enriquece o livro, né? É algo que
eu almejo, lógico, né? Mas... Um garçom que escreve, que faz como ele, meu amigo, vai engrandecer qualquer livro. Você falou que é um apaixonado pela história, está apaixonado pela literatura. Eu vou querer saber, depois do intervalo, como é que foi se apaixonar ou ser conquistado pela Josi. Como é que foi essa história? Quando que aconteceu? Segura a onda aí que já já a gente vai saber.